Então vamos lá começar o nosso tema, né, envolvendo hidrosfera, ou seja, a esfera líquida da Terra. Importante lembrar, né, das diferentes esferas da Terra, que é basicamente o assunto que a gente está trabalhando aí dentro da geografia física com vocês. Mas em relação à hidrosfera, então vamos falar sobre a quantidade de água, ou seja, a maneira como nós encontramos a água no nosso planeta. Não esquecendo que a hidrosfera ela vai estar representada pelas águas continentais, pelas águas oceânicas, pelas águas subterrâneas e, claro, pelas geleiras. Outro detalhe, lembrar que a quantidade de água da Terra ela nunca mudou. E a maneira como nós vamos encontrar essa água, né? Então é lógico, nós temos essa água, ela nos três estados físicos, né, que nós conhecemos. A água está na forma sólida, então são as geleiras. Na forma líquida, nós temos os rios, os lagos, os oceanos, as águas subterrâneas também, né, que são os aquíferos ou os lençóis de água, e no seu estado gasoso, na forma de vapor d'água na atmosfera. Então, lembrando dentro dessa questão, né, da vida, da evolução, inclusive da vida na Terra, lembra das esferas, conforme eu relembrei agora há pouco para a moçada. Né? A Terra ela é formada pela litosfera, que é a esfera sólida da Terra, pela atmosfera, a esfera gasosa da Terra, e pela hidrosfera, a esfera líquida da Terra. A quarta esfera terrestre, ela surgiu em uma integração envolvendo essas três esferas. Ou seja, a integração entre litosfera, atmosfera, hidrosfera, para que daí sim a biosfera ela surgisse, para que daí sim a biosfera fizesse parte, portanto, não é? Das esferas da Terra, da estrutura e dos sistemas que envolvem o nosso planeta. Lembrando, né, que a vida ela realmente começa, né, em termos de evolução a partir do ambiente líquido. Né? E você sabe muito bem, né, o que a água representa, o que a água significa, evidente, dentro dessa questão, não é? Sobre a presença dela em praticamente todas as formas de vida, sendo ela necessária, portanto, para todas as formas de vida. Tá? E, claro, em relação ao movimento das águas, né? O movimento da água na Terra. Tá? As águas continentais, elas se acumulam, elas estão presentes no que nós identificamos como terras emersas, ou seja, continentes. Então nós temos os rios, nós temos os lagos e também nós vamos ter a presença das geleiras, certo? Então, desde a formação da hidrosfera, desde o surgimento, portanto, dessa massa líquida, né, dessa esfera líquida da Terra, a água ela está em constante movimento na natureza. Esse movimento, né, da natureza, entendendo o que eu disse agora há pouco, que a quantidade de água da Terra nunca mudou, sempre foi a mesma, justamente porque nós temos, né, o que nós identificamos como o ciclo hidrológico, ou o ciclo da água. O que nós temos é, de forma ininterrupta, o movimento da água sobre a superfície do nosso planeta. Lembrando que o ciclo da água ele se manifesta em três fases, né? Em três etapas. Nós temos a evaporação, associada à evapotranspiração. Nós temos a condensação, não é? E nós temos a precipitação. Lembrando, a evaporação envolve todas as massas líquidas superficiais principalmente. A evapotranspiração associada é a transpiração dos vegetais, certo? A condensação é a passagem da água do estado de vapor para o estado líquido, né? Dentro do processo em si, da condensação. E a partir daí a precipitação, que é o retorno dessa água para a superfície. Então, por ser um ciclo,
lembrando que ele é ininterrupto, certo? Nós entendemos que a quantidade de água da Terra, ela nunca mudou, ela sempre foi a mesma, tá? Para entender, portanto, a presença da água na Terra, né? A presença, portanto, e é claro, nós também sabemos que a distribuição dessa água não é a mesma em relação ao planeta todo. Nós sabemos perfeitamente, não é, que a distribuição de água da Terra ou na Terra, ela é diferente. Nós vamos encontrar áreas que apresentam uma grande concentração de águas, assim como nós temos áreas em que essa concentração é muito menor, áreas em que nós temos uma quantidade, né, também diferente, né, tanto em superfície como também em profundidade, considerando aí as águas subterrâneas. Mas o fato é, a quantidade de água da Terra nunca mudou. A questão envolvendo a água, né, moçada, até é interessante colocar isso, né, a água como fonte de vida, né? Então, quando eu falo da água como fonte de vida, eu não estou me referindo, né, primeiramente à forma como a água está distribuída, né, por esses reservatórios naturais, as águas oceânicas, as continentais, as subterrâneas, as geleiras, o que nós temos na atmosfera. Eu também tenho que me referir à água que está dentro de nós como seres humanos, não é? Fazendo parte praticamente da nossa existência corporal, de todos os seres vivos. Não existe ser vivo que consiga sobreviver sem água. Né? Nós mesmos, né? 70% do nosso organismo é composto por água, para entender a necessidade e a importância que a água representa. Tá? Então veja, 70% do nosso organismo é composto por água. 75% do nosso cérebro é água. 75% do nosso coração é água. 86% dos nossos pulmões, água. 86% do nosso fígado. 83% dos nossos rins. 81% do nosso sangue. 75% dos nossos músculos. Então entenda o quanto a água é fonte de vida. Mesmo entendendo, né? Claro, entendendo essa questão, né? O movimento da água, né? Sobre o nosso planeta, sobre a superfície do nosso planeta, através aí do ciclo da água. Tá? Então, realmente, né? O que a água representa para nós? Quando se trata dessa disponibilidade, aquilo que eu disse, né? Como que essa água está realmente distribuída? Tá? Nós sabemos, então, que a maior parte dessa água, em torno de 97,5%, né, é água salgada. 2,5% é água doce, certo? Então, 97,5% é água salgada, né? 2,5% é água doce. Nós temos, não é, em torno dessa água doce, tá? Esses 2,5%. 68,9% dessa água doce, ela está presa em geleiras. Em geleiras. 30,8% dela está no subsolo, são as águas subterrâneas. 0,3% é o que nós temos aí acesso direto, são as águas superficiais, os lagos, os rios, para que você veja, né, a disponibilidade, portanto, da água, né, em relação ao nosso planeta, certo? Quando a gente faz referência à água, nós também, isso para nós como importância, tá? Nós temos que nos referir aí ao que a gente chama de recurso hídrico, né? Então, o que nós vamos considerar como um recurso hídrico? Então, são 3 aspectos distintos, né? Isso de acordo com a sua utilidade, a sua função. Tá? Então, um recurso hídrico nós entendemos como um elemento ou um componente físico da natureza, certo? Esse é um aspecto. Um segundo aspecto, como um ambiente para a vida, né? O famoso ambiente aquático. Esse é um outro aspecto. E um terceiro aspecto, como um fator indispensável para a manutenção da vida na Terra, que é exatamente esse o contexto
do que eu disse agora há pouco, né? Ser a água fonte de vida no nosso planeta, certo? Então veja bem, né, o que nós temos dentro dessa questão, dentro desse contexto. E aí vamos conhecer um pouco sobre essa questão das águas continentais, né? Vamos falar um pouquinho a respeito dos lagos, né? O que eu considero lago? São porções, né, de águas, tá? Essas porções de águas, elas estão cercadas por terras de todos os lados. Essa é a definição mais simples de lago que nós temos. Essa água que está aí reservada, ela pode estar sendo alimentada por um rio, ela está sendo alimentada por chuva, ela está sendo alimentada pelo derretimento de geleiras, mas ela está aí, certo? Normalmente ela está depositada, né, em altitudes negativas, em depressões, enfim, porque são porções de águas, não é? Cercada de todos os lados. Então nós temos inclusive uma certa classificação envolvendo, tá, a origem dos lagos. Então nós temos aí o que a gente chama de lago residual. Tá? O que é o lago residual? Normal, dentro daquela movimentação das placas tectônicas, considerando, né, a dinâmica de circulação dessas placas, as divergentes, as convergentes, as transformantes, muito comum durante esse processo, antigos mares, certo? Que deixaram de ter comunicação com a massa oceânica maior, pela movimentação, portanto, da crosta terrestre, da litosfera, dentro da teoria da deriva e da movimentação das placas tectônicas. Então essas porções, né, de antigos oceanos, ou de antigos mares ou oceanos, né, ficaram totalmente isoladas, dando origem a esses chamados lagos residuais, que também são conhecidos como mares fechados. Tá? A exemplo, nós estamos falando aí do Aral, né? O Lago Mar de Aral, o Cáspio, Lago Mar Cáspio, né? O Balcache, o Lago Mar Balcache, o Mar Morto, Lago Mar Morto. Eles são considerados lagos residuais ou mares fechados, mares isolados. Então, esse é um tipo de lago. Nós temos aí os lagos vulcânicos, muito comum durante a atividade vulcânica. Você já ouviu falar que os vulcões, eles podem ser ativos, inativos ou extintos. Quando o vulcão está extinto, aquele conduto, né, do vulcão é totalmente lacrado. Então a sua cratera, a boca do vulcão também ela está lá fechada. O que pode acontecer? Acúmulo de água. Pode ser água